E aí pessoal, beleza? O vídeo de hoje a gente vai trazer um top 5 sobre erros que a gente listou aqui que acreditamos foram os principais, né? Durante os projetos, planejamento e também nas viagens. É isso aí, em quinto lugar está o erro do planejamento, que é o quê? A gente não planejou, por exemplo, a viagem da expedição. Fomos meio que na louca e não sabia muito sobre os lugares, não sabia nem quantos pedaços tinha, nem nada do tipo. E isso aí foi questão de um mês mais ou menos que a gente decidiu, entrou em contato com a empresa e tal. Inclusive, estamos pensando em fazer um vídeo sobre os procedimentos que geralmente se faz para a questão de aluguel de motorhome aqui no Brasil. Bom, aí com isso, com essa falta de planejamento também levou a gente, por exemplo, a acontecer que nem foi lá no Cidade do Leste. Talvez a gente tivesse pesquisado um pouco mais em cada lugar que a gente fosse, talvez não tivesse caído nesse golpe lá, que tem até um vídeo aí para vocês. Barigui tá aqui preso porque temos que pagar $20 para poder sair daqui. Até teve até algumas pessoas que comentaram em relação a, tipo, a pessoa ter caído no golpe na Cidade do Leste, mas assim, gente, a gente é daqui do Nordeste, a gente nunca tinha ido pra lá, não conhecia. Quem mora ali na fronteira, tudo bem, conhece, enfim, sabe como é, né, as coisas que eles fazem, mas aí a gente aprende com os erros, e foi isso que aconteceu. Ainda sobre o aluguel do veículo, tem o quarto erro, que é a gente não conferiu em relação ao motorhome. O que acontece? O motorhome estava com problema em relação ao banheiro, que estava entupido. A gente não podia fazer o número 2 no carro e isso dificultou muito a questão de, às vezes, não ter como. Por exemplo, se você tiver com dor de barriga, por exemplo, você tinha que ir no posto, essas coisas. Tinha sempre usar o banheiro de outros lugares e não o do carro. O do carro era mais para fazer xixi e tomar banho. Tem um reservatório que ele estava marcando que estava cheio e na função de, tipo, esgotar, né, tirar, limpar tudo, não estava funcionando. Isso aí foi uma coisa que eles nos falaram lá, porém não foi testado, né? E a gente acreditou, mas aí acabou... E deu muito ruim. Os vídeos que a gente vai falar sobre isso, o que aconteceu, por causa desse banheiro que estava entupido. Terceiro lugar é andar à noite. Desde a outra expedição, como também dessa última vez agora, desse roteiro que a gente fez por último, a gente andou à noite em várias ocasiões, que na verdade não é muito bom que se faça isso, principalmente para ainda encontrar lugar para ficar e tudo. Fora a questão também de segurança até, né? Foi também um dos motivos, né, que a gente chegou a atolar lá também, como tem um vídeo aí também. E deu muito ruim. Enfim, em segundo lugar está um dos maiores erros, que é em relação ao projeto do Fiesta mesmo, em relação à geladeira. Como vocês viram, não sei se todo mundo viu, mas tem um vídeo meu que no início da viagem eu estava lá reclamando dessa mini geladeira. Quanto dessa geladeira, né? Que é uma grande diferença você ter as coisas assim, justamente por causa da geladeira. Não deu muito certo e praticamente foi inútil pra gente. Na verdade é só para manter uma coisa que esteja numa certa temperatura. Por exemplo, você coloca algo gelado ou algo congelado e ela vai manter por um tempo. Foi um erro que trouxe assim algumas decepções. Com certeza, a gente poderia ter aproveitado bem mais a viagem e não se preocupar tanto, né, em questão de estar comprando gelo, essas coisas. Poderia ser bem melhor se fosse uma geladeira que suportasse, né, o calor que estava naquela época que a gente viajou. Bom, em primeiríssimo lugar... foi não passar os arquivos todo dia, no final do dia, para nossos computadores, né? Que foi isso que fez que a gente não tivesse mais conteúdo a partir de um certo ponto lá no interior do Rio Grande do Norte, para frente até onde chegamos de João Pessoa. E com isso, perdemos os arquivos porque fomos gravando e não ia passando todo final do dia. Isso acumulou muito e foi quando a gente perdeu Ou seja, foi o pior erro durante toda essa jornada que a gente viaja. Esse foi o pior erro. Tem outros, tem vários, mas esses foram o que a gente lembra e sim que pesou pra gente. Mas assim, tem outros extras que eu vou até citar aqui, que é o quê? Não se importar muito com os imprevistos. Por exemplo, a gente viajou, perdeu o celular, que era o equipamento que a gente gravava os vídeos aqui, né?
Se a gente tivesse se preocupado em relação aos imprevistos, coisas do tipo, a gente simplesmente teria levado um extra, entendeu? Um equipamento extra para deixar lá no carro, enfim, caso acontecesse isso. Com os erros a gente aprende que tem que ir melhorando essas coisas. Quando a gente voltar pra estrada, a gente já vai ter mais uma noção disso, entendeu? Porque não é porque o local é seguro que a gente pensa que não possa acontecer. Aí hoje em dia a gente já tem mais essa noção. Pois é, pessoal, esses foram os principais erros, os 5 principais erros que a gente trouxe aqui. E também teve esses bônus aí também, só para exemplificar e ficar registrado também. Pois é, pessoal, então até a próxima. Tchau, tchau!